Relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Hoje, a aula 12, nós vamos falar sobre criando filhos saudáveis. Vamos lá então, vamos orar, vamos pedir ao Senhor para abrir o nosso entendimento. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por todas as coisas e te pedimos mesmo, abre o nosso entendimento, nos ajuda, Deus, a entender o nosso papel, o nosso propósito dentro da nossa família, papai, na nossa casa, como instrumentos do Senhor. Abençoa o meu irmão, minha irmã, aqueles que têm perseverado em assistir essas aulas, em compartilhar dos estudos que estão sendo feitos aqui. Deus, derrama sobre nós mesmo da tua graça nesse dia, em nome de Jesus, Pai. Vamos lá? Completados 8 dias, o relato de Lucas, para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Ou seja, havia um propósito em todas as coisas. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, Lucas continua relatando, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito aonde? Na lei do Senhor. O que está escrito? Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer o sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um resumo para você através de alguns versículos do capítulo 2 de Lucas. Homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Então você vê duas pessoas importantes aí. Simeão e Ana, aguardando a vinda do Senhor. Cumpridas todas as ordenanças, ou seja, tudo que a gente leu, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade Nazaré, ou seja, José, Maria, Jesus. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Presta atenção nessas duas palavras, sabedoria e graça de Deus. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. E ele deu um baita susto neles por causa disso. Pensando, porém, estar entre eles, os companheiros de viagem foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, o que eles fizeram? Voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, preste bem atenção, 3 dias, ao 3º dia o Senhor ressuscitou. O acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse. Esse é um dos diálogos talvez mais interessantes que nós podemos entender, porque Jesus vai falar sobre o Pai, Maria fala sobre o Pai, Maria fala sobre José, Jesus fala sobre Deus, num diálogo muito interessante. Olha só. Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Teu pai quem? José. Ele lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Quem é o pai agora? O próprio Deus. Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava
todas essas coisas no coração. O que ela fazia? Guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos lá para a introdução. A verdade prática. A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Olha essa imagem que eu coloquei. Essa imagem tem para nós aí, fala sobre frutos, sobre legumes, sobre verduras, sobre frutas. Por que eu coloquei essa imagem? Se você olhar uma família, ela é composta de diversas formas vivas que vêm de Deus. Cada uma tem sua importância, cada uma tem seu sabor, cada uma tem seu valor diante de Deus, diante dos homens. E Jesus veio reunir tudo isso em uma pessoa só, nele, porque nele nós existimos, nele nós somos criados. Então, quando você olha uma família, que você vê várias pessoas unidas ali, com um propósito só, glorificar a Deus, é como essa cesta, cheia de variedade de Deus em cada alimento desse. Qual é o nosso grande desafio? Proporcionar um ambiente onde os filhos cresçam de maneira saudável e equilibrada é o grande desafio da família cristã diante de um contexto de imoralidade e violência presente na sociedade atual. As diversas fases da vida de Jesus: o nascimento, a infância, a adolescência, a juventude, fase adulta, ou seja, um ciclo completo onde eles precisam se desenvolver física, psicológica e espiritualmente. A nossa casa é o principal lugar em que nossos filhos precisam se sentir o quê? Amados, livres, responsáveis para crescerem em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. E nós sabemos que Jesus nasceu em uma família normal, onde José, o pai, Maria, a mãe, irmãos e irmãs. E olha o que João escreve, que interessante. E o Verbo se fez carne, o que mais? E habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, então, a palavra está dizendo que ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Diante de quem? De Deus e dos homens. A sabedoria é algo interno. A estatura é algo externo, onde você vai ver, as pessoas vão ver, a criança cresceu. Nossa, como esse menino cresceu, como ele cresceu. Jesus era normal, então ele precisava crescer também em estatura externamente, mas internamente o coração dele era cheio de quê? De sabedoria. E a graça revela para nós um aspecto entre ele e Deus, entre ele e os homens. Lembra quando eu falo daquela setinha, que você precisa de uma setinha para estar bem com Deus, com as pessoas e com você mesmo. Agora nós vemos isso se cumprindo em Jesus, porque ele era cheio de graça diante de Deus, diante dos homens, mas ele tinha sabedoria para ele também, e ele ainda crescia o quê? Em estatura. Esse sim é o varão perfeito que Paulo fala que nós temos que atingir, a estatura de varão perfeito, ou seja, Cristo em nós, esperança da glória. Amém? Não é este o carpinteiro? Olha o que Marcos relata a respeito dessa passagem sobre Jesus e a família dele. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, que mais tempo depois da morte de Jesus veio a crer nele verdadeiramente? José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Olha só, muitas vezes nós dizemos: não há profeta sem honra na sua terra, na sua casa. Mas veja bem como Jesus foi completo ao dizer isso: na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não sei se você já viveu isso, mas se você reparar, é uma verdade realmente cruel para nós. Não há honra muitas vezes para um servo de Deus na sua própria família. E olha o que Mateus escreve: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse:
Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. A criação de Jesus, como é que ela foi? Jesus foi tratado como todos os outros meninos nascidos em Israel. Não havia diferença nenhuma, inclusive no meio dos irmãos deles. Ele cresceu e desenvolveu-se provavelmente por quê? Porque são poucas informações que a Bíblia nos traz a respeito disso. Junto com seus irmãos, sob os cuidados de seus pais. A fuga para o Egito, né, que Lucas fala. Quando criança teve de deixar sua terra provisoriamente, tendo de ir para o Egito para escapar do rei Herodes. Mandou matar todas as crianças. Até mais tarde, o seu retorno à terra de Israel. Lucas fala também da festa da Páscoa. A observância dos deveres religiosos levou Jesus e sua família a Jerusalém. Para quê? Participar de uma das mais importantes festas do povo, a saber qual? A Páscoa. As outras eram o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Se você se lembra bem, a festa dos tabernáculos era para mostrar para o povo de onde eles vieram, das tendas no meio do deserto, né? O ministério de Jesus. Tudo indica que ele aprendeu a profissão com seu pai, exercendo até a idade de 30 anos. Vê o que fala lá em Marcos. Não é este o carpinteiro, filho de José, né? Quando o pai estabeleceu o início. O pai, qual pai? Deus. O início do seu ministério, logo após o batismo nas águas, quando ele começa a chamar então quem? Os seus discípulos. Vamos falar um pouquinho sobre Maria. Ela guardava essas coisas no coração. O que é que demonstra para nós essa atitude de Maria? Revela uma personalidade ponderada, discreta, equilibrada, características que possivelmente influenciaram a escolha dessa mulher como o quê? Como mãe do nosso Salvador. Vamos lá para a conclusão. O desenvolvimento emocional, social e espiritual deve ser levado em consideração quando se trata do assunto criação de filhos. Não só um, não só o outro, mas um complexo sistema, tanto físico, como emocional, como social, como cultural, precisa ser analisado para que você possa realmente definir condições perfeitas para a educação de uma criança. Quando buscamos exemplos de desenvolvimento familiar, muitas vezes tentamos fazê-lo externamente. O que quer dizer isso? Na vida dos outros. Na vida do pastor, na vida de um amigo, na vida de uma figura pública. E o que acontece? Muitas vezes você vai se decepcionar, porque você vai ver que aquela família também tem dificuldades, também tem problemas. E como diria aquele provérbio, que cada um com seus problemas. Por que eu falo isso? Porque nós não podemos olhar na família dos outros a perfeição. Precisamos buscar isso, mudar o foco. Qual é o foco agora? A nossa família. Que a sua família possa realmente desfrutar de uma condição especial do Senhor. Você, sua esposa, seus filhos, quem quer que faça parte da sua família. Falamos o trimestre todo sobre isso. Então, se você não assistiu às aulas, busque as aulas anteriores para você ver como é importante que a sua família seja exemplo nesse mundo de hoje. Que a nossa família seja este ambiente adequado e propício para o crescimento de filhos saudáveis e que mais responsáveis diante de um mundo que perdido. Então, como nós vamos fazer? Como nós vamos observar a lei do Senhor, as coisas de Deus? Muito simples. Olha o conselho que a Bíblia nos dá. O próprio Jesus. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Jesus, então, de criança, passou para aquele jovem, 30 anos, começou a chamar os discípulos, para quê? Para ensiná-los a praticar tudo o que estava escrito a respeito dele. Agora sim, era a nossa vez. Agora sim, era realmente a vez de trabalharmos por aquele que tanto nos amou na cruz do Calvário. E isso nós podemos fazer na nossa família. Que o Senhor te abençoe, que Ele te encoraje, que Ele te fortaleça a buscar que a sua família seja exemplo, que os seus filhos sejam saudáveis, sejam sociais, que eles sejam ambientados em qualquer lugar que eles forem, para anunciar as boas novas do Senhor. Fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.